Então, boa tarde, pessoal. É, Vamos abrir aqui a nossa mesa, né? A mesa 21, de literatura judaica brasileira. Eu sou o Jacques Fuchs, coordenador, e nessa mesa a gente vai ter a alegria de ouvir a Laura. Aqui a gente vai ter problema com nomes e sobrenomes sempre, né? Então, faz parte, né? Então, a Laura Jovichelovitch, que vai falar sobre a memória no processo criativo de escritores judeus brasileiros contemporâneos, as reflexões a partir de certas entrevistas. Inclusive, eu tenho a alegria de ter sido um dos entrevistados pela Laura. Depois a gente vai ouvir a Audilene Lopes de Moraes, que é da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, e vai falar sobre memória escrita de si em A Chave de Casa, da Tatiana Levi. Também gosto muito desse livro, inclusive já até escrevi sobre ele também. Depois teremos a participação da Catiushi, é isso? Se tiver errado, me corrija. Aparecida Silva dos Santos, da Universidade Federal de Uberlândia, que vai falar sobre Machado de Assis e a reinvenção da identidade nacional, romantismo, historicidade e crítica social no poema A Cristã Nova, da Obra Americanas. E, por fim, o Reginaldo Vieira Naves, também da Federal de Uberlândia, que vai falar sobre as alegorias do judeu errante na poesia de Castro Alves. Então, vai ser um prazer ouvi-los. Acho que todos sabem que teremos 15 minutos. A Laura chegou. Boa tarde, Laura. Então vamos começar com você. Cada um vai ter 15 minutos e aí no final a gente vai abrir para alguns minutinhos de perguntas, caso tenhamos perguntas. As perguntas podem ser feitas pelo chat aqui, que né, o Ernesto e a Lúcia e eu também vamos ficar organizando. Então, é um prazer. Passo a palavra para a Laura, e aí podemos começar. Oi, boa tarde. Boa É, tarde. eu pedi aqui a solicitação para compartilhar a tela. Ah, tá. É, Autorizei cê- cê- agora e sua câmera tá desligada. Não sei se você quer ligar. Ai, sim, peraí, vou compartilhar aqui e ligo a câmera. Laura, quando der 10 minutos, eu vou te dar um avisinho, tá? Rapidinho. Combinado, Lúcia. Tá, estão vendo? Sim, Então, oi, boa tarde. Eu sou a Laura, da PUC do Rio Grande do Sul, e a minha apresentação é a Memória no Processo Criativo de Escritores Judeus Brasileiros Contemporâneos, reflexões a partir de entrevistas. Explicando um pouco, então, de onde veio essa pesquisa. Isso foi fruto da minha pesquisa de mestrado, que é em escrita criativa, na área de letras, com ênfase em escrita criativa, e lá a gente faz duas partes na dissertação, uma parte literária e uma parte teórica. A minha parte literária é um romance, Formigueiro Reykjavik, e a minha parte teórica era esse estudo sobre a memória no processo criativo de escritores judeus brasileiros contemporâneos. Explicando um pouquinho do romance Formigueiro Reykjavik, era um romance de ficção, mas com alguns elementos que foram inspirados por acontecimentos da minha vida, então tinha esse quê de memória no processo criativo. E então foi por aí que eu fui pensando, né? A memória no processo criativo de escritores judeus brasileiros contemporâneos, como que isso se relacionava com o meu romance, né? Foi isso que motivou a pesquisa, então, porque enquanto eu estava escrevendo, logo que eu comecei a escrever esse romance, eu comecei a perceber que esse processo criativo não era tão consciente quanto eu achava, que o que eu tinha planejado várias vezes acabava sofrendo interferências da memória, sem que eu previsse, assim. Então, eu escrevia uma cena de ficção, eu tinha ali todo o meu planejamento, mas às vezes no meio da construção de uma cena que era completamente inventada, vinha uma memória minha. E só depois eu relia e percebia, opa, coloquei uma memória minha aqui, nem era essa a intenção. Então, eu resolvi fazer essas entrevistas
com autores judeus brasileiros contemporâneos, com essa vontade de querer entender como que era o processo criativo deles, de que forma ele se parecia com o meu ou não, né? Então eu resolvi entrevistar, escolhi esses três autores, que foram Flávio Isaac, Jacques Fuchs e Tatiana Salem Levi. Eu escolhi uma obra de cada um para usar como foco da entrevista. Então, no caso do Flávio, foi Amanhã Não Tem Ninguém, a obra do Jacques foi Antiterapias e a da Tatiana, A Chave de Casa. Por que que eu escolhi essas obras e esses autores? Os critérios foram que eles tivessem pelo menos uma obra publicada com temática judaica, e com isso, eu queria dizer assim, uma obra que tivesse personagens judeus e uma narrativa para a qual o judaísmo ou a cultura judaica fosse importante. Então, a identidade judaica dos personagens teria que ser importante para a narrativa, né? Aquilo teria que ser importante para a trama. Também levei em consideração a idade dos autores, eu queria que eles fossem da mesma geração, tivessem menos de 50 anos, porque eu queria que eles estivessem mais distantes temporalmente da imigração judaica para o Brasil e do Holocausto, porque a ideia era mais ou menos que esses livros não tivessem o tema da imigração e do Holocausto como foco. Então, claro, poderia ter ali sim, e todos eles têm, de alguma forma, passam por esses temas, mas a minha ideia era que essas obras tratassem da realidade de ser judeu no Brasil hoje, principalmente. Então, que elas explorassem outras questões da condição judaica atual, né? Não tão históricas, digamos, mas contemporâneas mesmo. Também levei em consideração o acesso à obra dos autores e a disponibilidade dos autores em participar do projeto. E aí, falando agora um pouco das entrevistas em si, como que elas aconteceram. Foram todas feitas por videochamada, com o mesmo roteiro, claro que com algumas modificações, então o roteiro ele era específico para cada autor e para cada obra. A partir dessas obras que eu escolhi, eu fiz as perguntas com ênfase no processo criativo dessas três obras, mas a estrutura dos roteiros das entrevistas, ela seguia a mesma lógica. Então, em todas as entrevistas, eu fiz as mesmas perguntas-chave, que eram, por exemplo, a relação dos autores com o judaísmo, a organização prévia à escrita, então, se eles fizeram um planejamento estruturado dos romances ou não. Perguntei sobre as cenas judaicas, como que elas foram construídas, as referências criativas dos autores e como que eles percebiam a relação entre memória e judaísmo na obra deles. Os três autores entrevistados destacaram esse elemento da mistura entre memória e invenção no processo criativo. Então, todos afirmaram que, de alguma forma, eles misturaram memória e invenção. E aí, o grau ou a forma foi diferente para cada um, a percepção de cada um também, mas no processo criativo dos três teve mistura. E foi mais ou menos isso que eu explorei também nas perguntas, tentei, desenvolver no meu ensaio, depois que eu vou explicar para vocês. E uma pergunta muito importante que foi feita nas três entrevistas foi como foram escolhidas as memórias que fariam parte da ficção e se isso foi consciente ou não, né? Então, voltando para aquela minha pergunta inicial, meu questionamento lá do início que me motivou a fazer a pesquisa, que era, será que essas memórias são escolhidas a dedo, assim, né? Ah, vou colocar essa memória, ou tem esse elemento do inesperado, do processo, o quão consciente é ou não, o quanto a gente lembra depois, né, de como a gente fez essa escolha, enfim. E eu tinha também essa hipótese inicial de que as cenas judaicas teriam mais influência da memória no processo criativo. E, de fato, ao apontar as cenas com temática judaica nas entrevistas, né, falar assim, ah, naquela cena, o jantar de Rosh Hashanah, ou naquela cena do, da quebra do jejum do Yom Kippur, naquela cena na escola judaica, os autores entrevistados confirmaram que usaram memórias pessoais para criar essas cenas específicas. Então, teve esse elemento, sim, de que as cenas judaicas teriam um pouco mais de influência da memória, mesmo que fosse só para poupar pesquisa ou para
trazer um tom mais de detalhes, um tom mais pessoal para a cena, trazer mais emoção, enfim. Só que, de modo geral, houve dificuldade em apontar como ocorreu o processo de mistura entre memória e ficção. Então, todo esse mistério do processo criativo, de que realmente várias vezes a gente não percebe o que a gente está fazendo ali, né? E aí, depois de tudo isso, depois de fazer essas 3 entrevistas, eu fui escrever esse ensaio reflexivo sobre tudo que foi dito nessas entrevistas. Então, para fazer isso, eu li bastante sobre processo criativo e a relação entre memória e ficção de forma ampla, né? Não só dentro do campo judaico. E aí, algumas das coisas que eu acabei usando, algumas ideias, foram, por exemplo, essa ideia da Leila Perrone Moisés de que existe uma dificuldade em nomear o processo criativo de forma precisa, porque a palavra criação, ela remete à ideia de que a arte parte do nada. Mas se o escritor tem como referência apenas aquilo que conhece, ele não pode criar, né? Então, como que é isso, assim? De partir do nada, né? Enfim, toda essa dificuldade de nomear o processo e de perceber como ele acontece. E a Cecília Almeida Salles tem uma ideia que vai mais ou menos na mesma linha, de que o artista precisa da realidade externa ao mundo ficcional, pois se alimenta dela. Ao formar novas conexões entre os objetos apreendidos e a realidade em construção, o ato criador estabelece jogos com a realidade. Então, foi bem por esse caminho dos jogos com a realidade mesmo, né? Essa junção, a mistura que os autores apontaram. E aí eu destaquei também essa frase do Bachelard, abre aspas, os sonhos, os pensamentos, as lembranças formam um único tecido. A alma sonha e pensa e depois imagina. Então, para mim, tem também muito importante esse ponto de que várias vezes essa elaboração ela só acontece depois, né? O processo ele vai misturando toda essa parte inconsciente do sonho, do pensamento, da memória, assim, de forma mais profunda e depois vai criando ali a partir da imaginação as cenas, construindo a ficção a partir de todo esse conjunto que fica ali de forma mais profunda e abstrata na nossa mente. E aí, falando também de memória e ficção, ali mais numa parte de escrita criativa, o Luiz Antônio de Assis Brasil, no Escrever Ficção, fala que a missão do ficcionista é fazer com que a história pareça natural. Ele diz assim: sim, você é um ficcionista e sabe que para conquistar seu leitor precisa contar uma história distinta de qualquer outra. Além disso, o leitor deve acreditar nela. Para isso, você vai organizá-la numa narrativa consistente, de tal maneira que pareça existir de verdade. Se não for assim, ela não funciona. Então, todo esse comprometimento com a sensação de realidade da história ficcional. E aí o James Wood ele traz essa ideia também que eu acabei usando, de que o leitor quer acreditar que os detalhes narrados foram percebidos de forma natural, ou seja, assim, como se não tivesse existido um trabalho por trás, um trabalho de escolha. No entanto, a escolha é necessária para a arte da criação ficcional. Então, por mais que o leitor queira sentir que não existiu todo esse trabalho, ele sempre existe, né? E então o trabalho de seleção ele acontece inclusive ao usar memórias. E tudo isso depende da sensibilidade e da técnica de quem escreve, né? A forma como isso vai acontecer, né? Qual memória você vai escolher, qual memória você não vai escolher, o que beneficia a história ou não, vem da sensibilidade do escritor. E aí a Carol Ben-Simon fala também num texto dela mais ou menos isso, assim, ela diz: a história ficaria mais interessante se tal fato tivesse acontecido? Crie. O ritmo melhoraria se a cronologia fosse diferente? Mude. A narrativa ganharia se eu inserisse um personagem que não existia na história real? Insira. E depois, é claro, chame de ficção. Laura, faltam 5 minutos, tá? Tá bem, obrigada. Então, veio também essa ideia de que a mistura entre memória e invenção pode trazer mais detalhes ao texto ficcional, né? A partir de todas essas leituras desses teóricos da escrita criativa, enfim. E aí até o Michel Laub fala numa entrevista exatamente isso, que colocar memórias pode trazer vantagens, porque ele diz que isso poupa o trabalho de pesquisa e ajuda a deixar o livro mais verdadeiro.
Aí eu trouxe também essa ideia do Márcio Seligman Silva de que nem sempre o que foi vivido pode ser narrado, que muitas vezes é verdade no caso do trauma. Então, a ficção também é muito importante, né? A memória pode ser útil para trazer mais verdade para a ficção, mas a invenção, a criação também pode ser útil para trazer mais verdade para a realidade, porque nem sempre a realidade consegue dar conta, né? E aí, falando de memória e judaísmo, usei esses autores na minha dissertação também. Essa ideia do Yerushalmi de que na Bíblia hebraica as injunções à lembrar são incondicionais, que mesmo quando não dominada, a lembrança é sempre fundamental. Então, quantas vezes aparece todas as menções a lembrar e não esquecer, né, na Torá, enfim. Então, essa importância do mandamento da lembrança, né, para o povo judeu. E aí, somado ao fator religioso e cultural, também o Amos Oz e a Fanny Salzberger explicam que desde os tempos da Mishnah era esperado que os meninos judeus frequentassem a escola dos 3 aos 13 anos e lá aprendessem a ler e escrever em hebraico. Então, abordei um pouco essa questão desse impasse, né, do caráter efêmero da memória e do caráter duradouro da escrita. Então, existe esse contraste, mas, enfim, eu vou acelerar aqui, porque eu estou acabando o tempo, mas como a narrativa foi importante para o povo judeu, para a manutenção da história, das tradições, da continuidade mesmo, e como tudo isso, assim, como a escrita é importante para isso, né? Porque muito dessa transmissão, ela se dá por meio da palavra, por meio da escrita. Então, o ritual e a narrativa seriam esses dois canais que garantiram continuidade. E aí também essa ideia do Michel Pollack de memória e identidade social, de como a transmissão geracional da memória, ela ocorre com alto grau de identificação. Então, muitas vezes a gente não viveu uma coisa que nossos avós, nossos bisavós nos contaram, mas ela foi transmitida com alto grau de identificação. Então, é como se essa memória fosse nossa também, mesmo que a gente não tivesse vivido. E aí, depois de tudo isso, eu fiz uma auto-entrevista também, porque eu pensei, eu preciso também ter o registro do meu processo criativo. Então, eu fiz as mesmas perguntas que eu fiz para os 3 escritores, eu fiz para mim mesma. Claro que acaba sendo um exercício um pouco literário também, né? Porque eu fazer as mesmas perguntas para mim vai ter ali a minha subjetividade, né? Enfim, não é o mesmo processo de entrevistar outro escritor com essa separação entre quem pergunta e quem responde. Mas, enfim, foi muito, muito interessante fazer esse exercício. Eu respondi de acordo com o meu processo criativo em Formigueiro Reykjavik e fiz também todo um registro do meu processo do planejamento, com um resumo que eu fiz, planejando o romance, a novela, enfim. As fotos e anotações de diário da viagem para 4 irmãos, porque na minha narrativa, a personagem viaja para 4 irmãos para visitar o lugar onde a avó dela nasceu, essa colônia judaica no interior do Rio Grande do Sul. Então eu fui para lá, tirei várias fotos, documentei a viagem, fiz ali todo um registro e, enfim, quis registrar tudo isso também com essa ideia da importância de registrar o processo criativo, de refletir sobre o processo criativo e da manutenção da memória desses processos também. E foi isso a minha pesquisa, essas foram as minhas referências. Obrigada. Muito bom, Laura. Depois eu tenho umas perguntas para você, vai ficar para o final, mas sempre gosto das suas ideias e suas pesquisas. Então, obrigado por compartilhar e ficar dentro do tempo também. Daqui a pouco a gente volta e conversa. Então, pessoal, agora nós vamos convidar a Audilene para falar um pouquinho da apresentação dela. E, bom, e quem tá nos assistindo podem anotar perguntas que no final a gente vai ter um tempinho para uma discussão. Obrigado. É, eu não sei se está aparecendo o slide aí para vocês. Sim, Sim? Luciano, é sim. só melhor talvez você colocar no modo Tá, eu vou exibição, né? colocar agora porque eu vou sumir, né? Vou colocar no modo apresentação. A minha voz também, vocês estão ouvindo bem? Tá tudo ótimo. Tá, tudo bem. Só aumentar um pouco o áudio. Só colocar aqui no modo apresentação. Certo. Tá aparecendo no modo apresentação, né? Certinho, certinho. Bem-vinda, Audilene. Tá.
Boa tarde a todos. Meu nome é Aldilene Lopes de Moraes. Eu irei apresentar um recorte da minha pesquisa de doutorado que eu estou iniciando, está engatilhando, está no primeiro semestre. Inclusive, é um prazer estar com a Laura, que eu li uma das entrevistas que ela faz com a Tatiana Salem Levi. Fiquei surpresa quando a vi aqui, que é bem interessante. Eu acredito que é uma dessas que você fez na sua apresentação. Eu tenho salvo aqui, acabei de ver aqui no computador, que me ajudou muito, principalmente para a construção dessa minha apresentação aqui, tá? E eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal do Pará, da UFPA, tá? E só para eu iniciar aqui, como eu já percebi que o professor Jacques, a Laura, acredito que outros também já conheçam o romance A Chave de Casa, de Tatiana Salem Levi, mas vale a apresentação para os que não conhecem, né? É o romance de estreia dela, né? Ganhador do Prêmio de São Paulo de Literatura em 2008 e finalista do Prêmio Jabuti também em 2008. É fruto da sua pesquisa de doutorado, que foi apresentado no programa de pós-graduação em Estudo de Literatura da PUC-Rio, em 2007, e faz parte da sua tese, que tinha como título A Chave de Casa, Experimentos com a Herança Familiar e Literária. Tá? E, para tanto, para esse recorte, meu trabalho investiga as memórias familiares ligadas à cultura judaica e o tema da escrita de si presente nesse romance A Chave de Casa. E o meu estudo tem por base análise literária interpretativa e qualitativa. Tá? Então, nesse caso, o romance, ele inicia com a narradora, que não é nomeada na narrativa, né, fazendo reflexões a respeito de si e buscando respostas para a sua existência. Sua condição é de uma pessoa paralisada, que não consegue se mover por estar presa ao passado. Não que eu seja uma pessoa triste, não se trata de ser ou não ser feliz, mas de uma herança que trago comigo e da qual quero me livrar. Em busca de respostas para o seu tormento, a protagonista pega uma caixinha, o qual lhe dera o avô, encontrando uma chave. Tome, ele disse, essa é a chave da casa onde morei na Turquia. A partir de então, desencadeia na protagonista uma ânsia por saber qual porta é essa que possivelmente essa chave abrirá. E a partir de então, se dá a narrativa, ela vai para Esmirna em busca de encontrar essa porta que essa possível chave irá abrir. E no decorrer da narrativa, o leitor irá encontrar falas da narradora que são direcionadas para sua mãe e, no caso, para o fantasma da sua mãe. O tempo todo ela está nesse diálogo com o possível fantasma da sua mãe, que a sua mãe já havia falecido, né? A filha sempre faz diversos questionamentos acerca da sua própria vida e da condição triste e até mesmo depressiva em que ela se encontra. Sua mãe, por sua vez, busca sempre incentivá-la a sair e buscar respostas. A viagem é uma alternativa dada pela sua mãe. Que eu trago essa citação aqui do romance, que diz assim, que é o diálogo entre ela e a mãe. Quanto tempo faz que você está abandonada nesta cama? Talvez essa seja uma boa maneira de se mexer. Sair do encarceramento desse quarto para ir a um país desconhecido. Acredite nessa história que seu avô lhe oferece, vá em busca de sua casa e tente abrir a porta. Reconte a história do seu avô, reconte a minha também. Conte-as você mesma. Não tenha medo de os trair. Tome essa possibilidade como uma chance de sair do lodo onde se soterrou, mesmo que não dê em nada, que não ache casa alguma, que não encontre parte da família que lá ficou. Não importa. Ao menos estará conhecendo novos e tão antigos ares. Essa é uma das falas que a mãe faz, e a partir de então ela começa a criar um pouco mais de coragem para ir em busca, né, dessas suas raízes familiares. E como eu vou trazer essa questão da memória, da cultura judaica, nós sabemos que os judeus eles sofreram um processo de diáspora desde a Idade Antiga, né? No momento eles passaram por fortes perseguições, levando-os a fixarem em diversas partes do mundo. Em A Chave de Casa, essa protagonista, que ela não é nomeada, ela sabe que seus avós foram judeus imigrantes e que passaram muitas agruras ao virem para o Brasil. Quando ela começa a refletir a respeito da chave de casa de Esmirna, que seu avô havia lhe entregado, ela pontua. Deixa eu ver. Que coisa estranha, que coisa esquisita deve ser largar o país, a língua, abandonar a família em direção a algo completamente novo e, sobretudo, incerto. Ele me contou que o navio onde viajou era descomunal, seu primeiro e único navio, a embarcação estava abarrotada de pessoas, todas com a mesma esperança que ele, conseguir vida melhor em país diferente. Dos irmãos, foi o primeiro a vir, apenas 2 malas,
na mão e alguns contatos no Brasil. Não tinha mais do que 20 anos quando deixou a Turquia. E a narradora segue relatando o quanto seu avô sofreu pela ausência de seus familiares, principalmente de seus pais e irmãos. Tá? E no decorrer do romance, a narradora vai apresentando alguns traços da memória familiar. Ela fala da culinária judaica, como nós vamos ver aqui, né? Pelo fato da apresentação ser rápida, eu vou direto ao ponto. E uma das citações diz assim: minha avó fazia folhados de queijos que comíamos ainda quentes, saídos do forno. Eram receitas antigas, passadas de geração em geração, guardadas como segredo de família. Ela fala também na narrativa da língua dos antepassados, o latino, judeu e espanhol, que o ladino, nós sabemos que é uma parte fundamental da cultura sefardita e aparece aqui como herança identitária, que diz assim: meu avô falava ladino, algumas palavras ficaram em minha memória como uma música estrangeira, que ecoa sem que eu compreenda totalmente seu sentido. E nós sabemos que a tradição judaica havia muito dessa transmissão oral e da memória, e nesse caso aqui aparece como herança afetiva, como essas histórias familiares, que elas aparecem vez ou outra nesse processo narrativo do romance A Chave de Casa. E deixa eu passar aqui. Nesse caso, passando para o processo da escrita de si, dessa busca pela identidade e essa relação com a memória, a protagonista ela sente essa necessidade de conhecer o seu passado familiar, para que possa ajudar a constituir a sua própria identidade, porque no início ela não sabia quem era, não se conhecia, e ela sentiu a necessidade de saber quem eram seus antepassados. E nós sabemos que a Tatiana Salen-Levy, ela constrói uma narrativa marcada pela memória e pelo exílio. A trajetória da narradora entrelaça lembranças individuais, familiares e coletivas, sobretudo ligadas à tradição judaica sefardita, que são herdadas de seus antepassados. Isso nós podemos articular com o que o Joel Kandal pontua. A memória, podemos afirmar, que vem fortalecer a identidade tanto no nível individual quanto no coletivo. Assim, restituir a memória desaparecida de uma pessoa é restituir a sua identidade. Ao falar sobre memória e identidade, Kandal também fala sobre que o indivíduo sozinho não consegue construir suas memórias individuais sem auxílio da memória coletiva, isto é, de um grupo. Nesse caso, da narradora protagonista, nós vemos isso muito bom. Ela precisou voltar a Esmirna, ela precisou ouvir narrativas de sua mãe, dos seus antepassados, dos seus avós. Para tanto, o Kandal ele se embasa nas concepções de Maurício Halbas, que, de acordo com esse autor, cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva. Por mais que algumas lembranças contemplem somente a memória de uma pessoa, ela parte de um coletivo, está inserida em um grupo, pois essas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, ainda que trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e objetos que somente nós vimos. Isso acontece porque jamais estamos sós. Vê-se que em A Chave de Casa há essa busca pelo passado ancestral da narradora, tendo como intuito a constituição de sua própria identidade. Essa memória, como uma identidade em ação, como afirma Kandal, pode levar uma pessoa a ter inquietações, amedrontamentos, ameaçando, desta maneira, o sentimento de identidade. Isso é possível ser verificado e identificado no romance o qual estamos analisando. Tá? E também nós podemos identificar em um dos diálogos entre a mãe e a narradora, né, que é o fantasma da mãe, quando ela é confrontada. Vejamos aqui. A história não é só dele, a vida nunca é de uma única pessoa. Se lhe entregou a chave, é porque acredita que ela faça parte da sua história. Você conhece meu pai, nada para ele é sem razão. Ele poderia ter dado essa chave a mim ou a um dos meus irmãos, mas nunca o fez. Acredite, essa história que seu avô lhe oferece, vá em busca de sua casa e tente abrir a porta. Reconte a história do seu avô, reconte a minha também. Conte-as você mesmo. A narradora, quando recorda do seu nascimento, relata também que nasci no exílio, em Portugal, de onde séculos antes a minha família havia sido expulsa por ser judia, em Portugal, que acolheu meus pais, expulsos do Brasil por serem comunistas. E aqui, a autora
nessa busca por seus antecedentes, é marcada por deslocamentos forçados, né? Quando seus avós vieram para o Brasil, seus pais vão para Portugal no momento do seu nascimento, por conta que eles são expulsos no período da ditadura aqui no Brasil, tá? E essa questão, quando ele diz em Portugal, de onde séculos antes a minha família havia sido expulsa por ser judia, lembra-nos a questão da Inquisição, da perseguição dos judeus em Portugal também, tá? Aldilene, faltam 5 minutos, tá? Tá, eu vou pular aqui algumas coisas, tá? Aí eu vou pular para a questão da escrita de si, que é muito presente no romance, né? Como já fui pontuada aqui, a questão da memória traz também essa escrita de si. E que seria essa escrita de si? É compreendida quando o escritor lança a mão da literatura para transpor suas dores e males. O ato de escrever torna-se uma forma de amainar os sofrimentos que o escritor teve em sua vivência. Ao transferir dores e sofrimentos para o papel, ocorre uma espécie de depuração, pois o fato de se obrigar a escrever desempenha o papel de um companheiro ao suscitar o respeito humano e a vergonha. E Foucault, fazendo uma analogia com o mundo espiritual, afirma que a escrita de si serve como uma espécie de arma espiritual, de maneira que se torna uma referência para extinguir os flagelos interiores. Assim como um fiel sente-se perdoado ao fazer uma confissão a um sacerdote, o ato da escrita exerce o mesmo papel para aquele que sofre algum infortúnio. Deixa eu pular aqui. Aí aqui eu trago uma citação da obra que diz assim, que fala muito bem desse ato de escrever sobre si, o ato da escrita. Conto, crio, essa história dos meus antepassados, essa história das migrações e suas perdas, essa história da chave de casa, da esperança de retornar ao lugar de onde eles saíram. Mas nós duas, só nós duas. Desculpa, gente. Desculpa pelo barulho. Sabemos ser outro motivo da minha paralisia. Conto crio essa história para dar algum sentido à imobilidade, para dar uma resposta ao mundo e, de alguma forma, a mim mesma. Mas nós duas, só nós duas, conhecemos a verdade. Eu não nasci assim. Não nasci em nenhuma cadeira de rodas, não nasci velha. Nenhum passado veio me assombrar nos ombros. Eu fiquei assim, fui perdendo a mobilidade depois que você se foi. Depois que conheci a morte e ela me encarou com meus olhos de pedra. Foi a morte, a sua, que me tirou um a um os movimentos do corpo, que me deixou paralisada nessa cama fétida, de onde não consigo sair, tá? E essa citação fala muito bem dessa relação da memória coletiva e a relação de cunho pessoal. Eu vou pular um pouco aqui por conta do tempo, né? Nessa outra citação, diz assim: essa viagem que faço, esse país estranho onde vim parar, tudo isso dói. É bonito, é interessante, é engraçado, mas dói. E essa herança dói. Aqui ela vem falar que o ato de escrever, por mais que seja necessário, que ela fala aqui no final, dói tanto quanto é necessário, né? É doloroso, mas ela precisa escrever para que ela consiga expurgar esse mal que ela sentia e para que ela consiga se encontrar, enquanto sua própria identidade, tá? Deixa eu ver aqui. Em A Chave de Casa, a narradora enfatiza a necessidade vital da escrita. Se não escrevo, adoeço. A escrita é minha salvação. Ela sempre coloca isso, tá? Essa afirmação insere o romance no campo da escrita de si, compreendida como prática de subjetivação e recomposição identitária. Entretanto, o gesto de narrar a própria experiência não se restringe à esfera íntima. Ela transfigura-se em matéria literária. A chave herdada, o corpo marcado pela memória familiar e a ausência da mãe deixam de constituir meras lembranças, transformando-se em imagens literárias e metáforas estruturantes da narrativa. É nessa transposição que a escrita de si assume contornos de autoficção, na medida em que a autora narradora amalgama traços de sua vida pessoal com a invenção ficcional. E aqui eu encerro a minha apresentação com algumas referências. Muito obrigada, gente. Deixa eu Muito encerrar bom, aqui. Aldilene. Muito bom, Aldilene. Obrigado pelas palavras e pela leitura é, pontual, né, e profunda do livro da Tatiana Levi. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho. Obrigado, pessoal. Então agora nós vamos convidar a Catiúci, espero que eu tenha falado corretamente, que vai nos falar um pouquinho do Machado de Assis. Isso Então, mesmo. bem-vinda. Então, temos Vou os. compartilhar aqui minha tela, peraí.
Estão vendo? Sim. Deu certinho. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Catiúcia Aparecida Silva Santos, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Estudos Literários da Universidade Federal de Berlândia. Sou orientanda da professora doutora Kênia Maria de Almeida Pereira, que é coordenadora do LEGE, que é o Laboratório de Estudos Judaicos, aqui na Universidade Federal de Berlândia. O meu tema para hoje, ele é um recorte dentro da minha pesquisa do doutorado, que ela é uma pesquisa que está se iniciando, né, ainda está muito recente. E aí a gente fez esse recorte para poder falar um pouquinho sobre, principalmente, a questão com foco na historicidade, a crítica social nesse poema da Cristã Nova, que está na obra Americanas, que Machado de Assis publica em 1875. É o terceiro livro de poesias de Machado, e os poemas nessa obra vai misturar fatos históricos com dramas pessoais, com destaque aos personagens femininos. Essa obra seria uma resposta às críticas sofridas em 1870 por suas últimas publicações, que, de acordo com os críticos, não estavam alinhados com o projeto identitário nacional em construção. Apesar do título, Americanas, a obra não pode ser alinhada com os poemas ufanistas do romantismo brasileiro. O Machado, nessa obra, na verdade, ele vai destoar desse projeto identitário nacional. Enquanto tem autores, como José de Alencar, que vai criar Iracema, né, dentro do projeto, o Machado ele vai escrever o Instinto de Nacionalidade, que ele vai publicar em 1873, onde ele vai defender uma literatura mais ampla, menos limitada a estereótipos nacionais. Machado entende que reduzir a literatura à formação de uma identidade do ponto de vista indígena seria excluir grupos importantes no processo de formação da sociedade brasileira, como, por exemplo, os judeus e os escravos e seus descendentes. O nosso poema, né, A Cristã Nova, é um tipo de poema-conto que narra o drama de Ângela, uma judia convertida ao catolicismo, num contexto de perseguição inquisitorial no Brasil do século XVIII. É escrito predominantemente na terceira pessoa. O narrador ele é um observador onisciente, que descreve o ambiente, os fatos e personagens, com acesso às suas emoções e pensamentos. A Ângela ela é descrita como uma bela moça, devota à fé cristã, e prometida em casamento para Nuno. Seu pai, um judeu ancião, melancólico, vivia imerso nas memórias de sua terra de origem, Israel, e as amarguras de seu povo. Seu pai vai ser acusado de heresia. Preso pelo Santo Ofício, a jovem Ângela, numa atitude inesperada, decide se sacrificar em amor ao pai. Dito isto, eu trouxe aqui um trechinho do poema, ele é um poema muito longo, e eu vou, ao longo da minha apresentação, eu vou ler alguns trechos. Olhos fitos no céu, sentado à porta, o velho pai estava. Um luar frouxo vinha beijar-lhe a veneranda barba, alva e longa, que o peito lhe cobria, como a névoa da encosta da montanha, ao destoucar da aurora, alta ia a noite, e silenciosa a praia era deserta. Ouvia-se o bater pausado e longo da sonolenta vaga, único e triste, som que a mudez quebrava a natureza. Assim, talvez, nas solidões sombrias da velha Palestina, um profeta no espírito volvera as desgraças da pátria, quão remota, aquela de seus pais, sagrada terra, quão diferente desta em que há vivido seus dias melhores. Vago e doce, este luar não ilumina os cerros estéreis, nem as últimas ruínas, nem as ermas planícies, nem aquele morno silêncio da região que fora, e que a história de todo amortalhara. O drama de Ângela, tendo seu pai ameaçado pela morte por ser judeu, ela, cristã nova, decide deixar seu noivo e se entregar ao suplício inquisitorial junto com seu velho pai. Então, esse poema, que é uma tragédia, a Ângela ela vai abrir mão do seu amor aí, indo até na contramão daquilo que se esperava por uma jovem do século XVIII no Brasil,
que onde as mulheres elas eram criadas, né, direcionada ao matrimônio. Ângela faz uma escolha, abrindo mão do noivo e se entregando à Inquisição junto ao seu pai para poder, né, ser aí sacrificada em Portugal pelas chamas da Inquisição. Ângela, os lindos braços sobre os ombros, trava do austero pai, flores de céres de parasita que enroscou seus ramos pelo cansado tronco estéril seco de árvore antiga nunca, onde primeiro a alma arrancar-me, ou se eis pecado e a morte, pena há de ser da cometida culpa. Convosco descerei à campa fria, junto a mergulhar na eternidade. Israel tem vertido o mar de sangue, embora à tona dele verdeja nossa fé, a fé que anima o eleito povo, flor suave e bela, que o medo não desfolha nem já seca ao vento mau da cólera dos homens. Esse poema, Machado vai promover o intercurso entre história e literatura, para poder tratar da efetivação do Santo Ofício da Inquisição no Brasil. Os personagens representam uma realidade que se encontra numa ampla historiografia sobre Inquisição e judaísmo. Na pena de Machado de Assis, aspectos da realidade é revelada através da ficção, onde essa representação de um tempo histórico possibilita uma reflexão acerca dos dias de escuridão vivido pelos cristãos novos no Brasil. Então, o Machado, ele traz para a gente essa página da história. A gente está falando do século XIX, a gente está falando de uma sociedade católica, onde você tinha uma religião oficial, e Machado, na contramão de tudo aquilo que se esperava ali daquele período, ele traz uma página da nossa história que até então estava apagada ali pelos anais do seu tempo. E ainda hoje, né, a gente estudando Inquisição, eu sou professora de História, e é um tema que praticamente não se encontra, né, nos livros didáticos, na sala de aula. Como eu trabalho com o tema há 9 anos, a gente tem um projeto aqui em Uberlândia, que é focado a trabalhar o judaísmo, a história do judaísmo, a gente sempre vai trazendo esses episódios da história, onde, infelizmente, no currículo da história, páginas da formação da nossa sociedade não está contemplado o povo judeu. Então, Machado, ele já traz para a gente ali no século XIX essa percepção da história do nosso país. E aí, Machado de Assis e a questão da identidade nacional. Machado de Assis possui uma percepção própria da historicidade brasileira, da Constituição Nacional e da questão da identidade. Para ele, essa identidade não se resume ao elemento indígena, como se observa na advertência da obra Americanas. O título de Americanas explica a natureza dos objetos neste livro, do qual exclui o que pode destoar daquela denominação comum. Não se deve entender que tudo aqui seja relativo aos nossos aborígenes. José Américo de Miranda reforça essa leitura ao afirmar: a obra não pode simplesmente ser tomada à letra, como indianista, não pode ser encarada como posição ideológica perante a história. E a Ludmila Aldri também vai falar dessa obra de Americanas. Ela vai falar que essa obra ela expressa um jeito muito particular do Machado de Assis de entender o nacionalismo na literatura naquele momento. E a crítica machadiana a esse projeto nacional indigenista. Para o autor, o ideário nacionalista usava a literatura para produzir uma visão bem limitada do Brasil. É uma ideia excludente, uma vez que exclui escravos judeus que eram parte significativa da população. Os escravos judeus estiveram no processo de formação do Brasil colônia, e depois da independência eram parte da força que construiu o país. Ainda na advertência de Americanas, a menção ao fato de que o poema Crista Nova se passa no centro da civilização, o Rio de Janeiro, aponta para outras questões, além daquelas tradicionalmente associadas ao projeto de identidade nacional. Nesse sentido, Miranda destaca: procurou conciliar dialeticamente localismo e cosmopolitismo, reconhecendo que tudo é matéria de poesia e defendendo a ideia de que não se podia estabelecer no quadro teórico ou programático da literatura brasileira
doutrinas tão absolutas que a empobreçam. Nos textos do Machado se encontra muita brasilidade, inclusive o período de transição de uma sociedade unicamente rural para o surgimento de uma burguesia. Afrânio Coutinho afirma que o ser brasileiro dele é transformado em matéria-prima em suas obras. Ao lado disso, se revelou um exímio observador e conhecedor da vida, atento às questões humanas e o contexto destas. Sua pena vai refletindo o cotidiano dessa nação em formação. A exímia habilidade de Machado revela aspectos intrínsecos de um Brasil preso a um sistema agrário, monárquico e escravocrata, enquanto as ideias de liberdade e república iam ganhando espaço. O país havia se tornado independente, mas sua elite estava presa no autoritarismo europeu concebido pela metrópole nesse território. É nesse terreno que se desenvolve o romantismo brasileiro. Catiúce, Oi, 5 minutos, tá? tá ok. No Brasil, o movimento romântico chega definitivamente depois do momento de maior circulação das ideias liberais e atividades intelectuais, principalmente após a vinda da corte portuguesa em 1808 e a consequente independência em 1822, como destaca José Aderaldo Castelo. Pouco depois, em 1827, seriam criados cursos jurídicos de Olinda e de São Paulo, e em 1836 seria fundado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro no Rio de Janeiro, os 3 maiores focos das atividades intelectuais do país no século XIX. O José Américo de Miranda me falou, inclusive, que é no Instituto Histórico que o Machado vai encontrar a inspiração para poder escrever o poema Cristã Nova. Ele me falou que existe a carta que Machado enviou para o Instituto Histórico, fazendo a solicitação de acessar os arquivos. Eu ainda não encontrei essa carta, mas estou nas pistas aí. Eu espero até o final do meu doutorado eu conseguir encontrá-la. E ali existiam artigos ali, revistas, onde Machado pôde conhecer mais sobre essa história e, né, poder criar aí a personagem Ângela. O romantismo no Brasil foi adaptado conscientemente dentro da construção do projeto nacional, onde os nativos locais ganham destaque, criando assim um imaginário próprio, onde o indígena era herói e a natureza um símbolo nacional. Castelo, ao mencionar Ferdinando Denis, atribui ao mesmo pioneirismo em tratar o reflexo da questão histórica na literatura. Sobre tal aspecto, afirma: o momento histórico de então lhe era o mais propício. Com a independência, a nova organização que se imprimia no país, era também indispensável cuidar da independência literária. Daí a valorização do que lhe é próprio, as raízes americanas, o sentimento de amor à nação e exaltação da pátria, ao lado da valorização de uma natureza característica do país. A valorização da história nacional, inclusive é o que levou Machado de Assis a escrever a Cristã Nova. Só que na Cristã Nova a gente vai encontrar aspectos de um antirromantismo, né? Machado andando aí nessa contramão do seu tempo. O poema faz referência à intolerância religiosa do século XVIII. Machado expõe a hipocrisia religiosa e a crueldade da perseguição, temas raros na literatura brasileira da época. Enquanto o romantismo brasileiro via a religião como emoção pietista, na valorização da religiosidade como elemento importante no projeto de identidade nacional, Machado retrata o conflito de fé, onde a mesma é causa de condenação. A fé judaica do velho, ou personagem, o leva à fogueira da Inquisição. Salvar-me? Nunca, o cárcere me aguarda. E a condenação máxima poderia acontecer, e a fogueira talvez cumpri-la é tempo. Enquanto o romantismo valorizava o lirismo confessional, Machado na Cristã Nova narra a crueldade do braço inquisitorial e a dor da protagonista a partir de um distanciamento de um espectador da história. Com a Cristã Nova, Machado cria uma voz poética, que oscila entre identidade e alteridade, já que a personagem é uma judia convertida ao catolicismo, no seu processo de crise de pertencimento e fé, onde clama o nome de Jesus enquanto se entrega à condenação de criminalidade por ser judia. Pende-lhe agora ao chão, dizia ao acaso. Entre si mesmo a oração e o nome de Jesus repetia, mas tão baixo que o coração do pai mal podia ouvi-lo. Aqui pode-se fazer uma leitura de um tipo de processo de minoração, no sentido deleuziano, onde a linguagem expressa uma voz deslocada, marcada pela dor e pela ambiguidade, enquanto majoritariamente o indígena é apresentado como o maior símbolo da identidade nacional brasileira. Machado traz outra voz, a da Cristã Nova,
que expressa a voz de um povo minoritário, os judeus e cristãos novos no Brasil. Literatura como enunciação coletiva de um povo menor, ou de todos os povos menores, que só encontra expressão no escritor e através dele. E para finalizar, em Americanas, Machado trabalha as temáticas indianistas não para atender a um projeto ufanista, e muito menos idealizar o passado, como faziam os autores românticos, mas para interrogá-lo, para jogar luzes nos dias sombrios da história nacional, onde o Santo Ofício operou nessas terras por quase 300 anos, perseguindo os cristãos novos, e refletindo sobre a complexidade da formação da identidade nacional. Com essa releitura crítica do projeto de construção de uma identidade nacional do século XIX, demonstra sua habilidade de dialogar com as tradições literárias e, ao mesmo tempo, propõe novas perspectivas, se firmando como um dos grandes nomes da literatura brasileira. E é isso, gente. Muito obrigado. Muito bom e muito poderoso trabalhar com o Machado, né? É, Então, é um super projeto e eu não conhecia essa área, não. Parabéns e sucesso aí com a pesquisa. Daqui a pouco obrigada. conversamos um pouquinho. Então, vamos lá. Agora é o nosso Reginaldo, também de Tudo Uberlândia, bom? né? Eu vou Então, tentar compartilhar aqui, eu sou meio devagar com isso. Deu? Não deu, né? ainda não. Agora tá dando. Eu acho que você maximiza a tela, né? Já estamos vendo. Reginaldo, dá um F5. Isso. É. Agora seria bom você colocar no modo apresentação, Reginaldo. A gente tá vendo, não precisa parar de compartilhar. Tá vendo embaixo onde tem um sinal de menos? À direita? Isso. Perfeito. Só liga seu microfone, Reginaldo. Aperta aqui do lado esquerdo, áudio. Aí você. Não. Embaixo na tela é escrito áudio, porque tá vermelho. Aí aperta para habilitar. Calma, calma. Vai dar certo. Volta para. Agora a gente está no seu áudio, beleza? Agora você tem. Aí, pode começar que tá valendo. Mas o áudio tá funcionando? Agora tá. Sim, estamos ouvindo o seu áudio. Ah, não, agora mutou de novo. Aqui, ó. Deu certo? Isso, sim. Tem que voltar para a apresentação agora, Reginaldo. Vai ter que ser. Pode deixar assim, a gente tá ouvindo. Agora é só botar a apresentação e. Foi. Perfeito. Tudo certo. Melhorou? Tá Perfeito. perfeito. Agora manda ver. Ah, certo. Então, eu sou o Reginaldo, eu sou aluno aqui da UFO, eu estou cursando já o terceiro ano do doutorado com a doutora Kênia, ela é minha orientadora, doutora Kênia Maria Almeida Pereira, e eu também sou pesquisador do LERJ, que é um laboratório que a doutora Kênia dirige, e também sou aluno contemplado pela CAPES, então eu tenho esse privilégio. E já é
pela segunda vez que eu tenho também o privilégio de participar no Congresso Internacional de Pesquisadores. E esse meu trabalho, ele na verdade é um desdobramento da minha dissertação. Eu trabalhei uma dissertação sobre também um poema de Castro Alves, que é Hebreia, e também, né, ligado ali com o Cântico dos Cânticos. Então, de certa forma, né, o Castro Alves continua, só mudei, né, agora para o Judeu Errante, mas tem a ver, né, tudo com a questão judaica. Então, esse é o meu trabalho, né? Então, agora eu vou hoje compartilhar apenas recortes, né, da poesia, porque não dá para a gente, seria pretensão, né, falar toda a questão, né, de alegoria nas poesias de Castro Alves, principalmente por ele trabalhar com muita metáfora, né, e até alguns definem a alegoria como sendo uma metáfora continuada, né? E eu vou trabalhar, então, olhando para a questão do judeu errante, e até por causa de tantas identidades, eu escolhi essa questão da alegoria, porque o judeu errante, como a gente conhece um pouco a história, né, é uma história que já vem pelo menos do quarto século para cá, né, conforme o Câmara Cascudo, ela se popularizou mais na Europa por volta de 1228, né, com essa visita desse arcebispo da Grande Armênia, né, lá no convento de Santi Albans. E por causa disso, então, né, ele veio também, né, para a literatura e, de uma certa forma, saiu da questão ali do imaginário, da questão popular, veio também para a literatura. E uma das coisas interessantes que o romantismo aproveitou do Asverus é que ele, quando surgiu, né, ali, o Asvero, ele trazia, de certa forma, a questão do antijudaísmo, né? Ele surgiu numa época em que o povo judeu, né, era ali, de certa forma, oprimido, até por questão da religião, mataram Jesus, né, por causa disso, então, ali por serem judeus, ele sofria uma discriminação, e o judeu errante, como o mito, né, fala, ele, por ter sido ali uma pessoa desumana com Jesus, então ele, de certa forma, passou ali a representar todo o povo judeu. Então, esse antijudaísmo, com o romantismo, o judeu errante, ele deixou de lado essa questão do antijudaísmo e ele passou a ser, de certa forma, ali, evocado pela questão da sua eternidade, né? Como o romantismo tinha esse viés, né, de se eternizar, então eles tinham ali, na figura do judeu errante, nessa questão de ser eterno, mesmo sendo perambulando, peregrinando, mas eles achavam isso interessante, né? E também uma das fases do romantismo, né, sobre a questão da maldição, de ser maldito também, né, adotou essa ideia também, né, ali do judeu errante. O judeu errante depois, então ele começou visto como antijudaísmo ali, né, trabalhado pelo antijudaísmo, explorado, depois o romantismo explorou a sua rebeldia, a sua eternidade, e infelizmente isso caminhou para o antissemitismo também, né, que de certa forma, né, o judeu passou, né, a ser perseguido simplesmente pela questão aí de sangue. Então, o judeu errante, ele tem esse papel importante aí, né, para a gente estudar um pouco essa peregrinação, essa errância, né, do povo judeu. Sobre a questão de Castro Alves, né, muito conhecida, até parece anacrônico, né, trabalhar Castro Alves, por ser uma figura, né, que é tão conhecida, mas ultimamente, né, assim, ele não tem sido tanto explorado, né. Ele é muito conhecido pela sua
causa abolicionista, e também, né, por ter dado voz ao povo, como a gente sabe que ele dizia, né, ali que a praça é do povo, e essa luta, né, ali pelas classes, mas ele tem esse lado também, por ser um conhecedor da Bíblia, por ser uma pessoa, embora não professasse ali tanto religião, mas de família católica. Então, ele tinha um convívio muito grande com a Bíblia e ele, então, né, procurava explorar temas, procurava explorar ali fontes, né, para os seus trabalhos, né? E no caso do judeu errante, como veremos ainda na sequência aí, ele olhou mais por esse lado de eternização. Ele chama ali o seu amigo, né, no caso Felizardo Júnior, e ele vai falar para ele sobre o judeu errante, assim como também fez no outro poema que Mocidade e Morte. Mas, como a gente pode notar, né, a figura aí do judeu errante, ela foi marcante para Castro Alves, para ele fazer as suas leituras ali com respeito aos desterritorializados, né, e clamar, né, por eles, se tornando mais conhecido como um um poeta dos escravos, ou escravizados, melhor dizendo, e deixando, né, e às vezes de lado, as pessoas, né, deixam de lado alguns pontos que essa sua ligação, né, com a cultura judaica. Eu coloquei aqui algumas definições rapidinhas sobre a questão de alegoria, né? Olhando aí para o Flávio Cotti, ele fala que a alegoria nunca é capaz nem de aprender toda a ideia que nela se procura expressar, nem expressar toda que nela se manifesta. Então, quando a gente propõe falar sobre alegorias ali no judeu, na literatura de Castro Alves, na poesia com o judeu errante, então não dá para explorar tudo, né? Então, algumas coisas só que nós vamos trabalhar. E também, né, João Adolfo, ele vem dizer sobre essa questão, né, fala sua interpretação, ou o ato do receptor também está prevista por regras. Então, embora a gente tenha aí nessa noção de que a alegoria, ela abre, né, muitas portas, muitas janelas, mas a gente precisa, né, de observar algumas regras. No caso do judeu errante, essa alegoria usada por Castro Alves aí para falar dos seus sofrimentos, suas dores, suas inquietações, então nós vamos nos ater, né, aí não vamos tentar abranger tudo, mas mais no sentido, né, de eternização. Sobre essa questão do judeu errante, eu achei essa definição interessante aqui do Jean Demerson, ele dando voz, né, que o judeu errante, nesse livro Porteiro de Pilatos, ele fala, sou sobretudo anônimo e sempre coletivo, porque antes de ser um homem, um viajante, um maldito, um herói de romance, que horror, sou um mito, né? Então, ele dá essa voz, né, ali para ele, e ele mesmo se define como sendo ali, né, um mito, mais que um herói, mais que um viajante. E, no caso, né, de Castro Alves, ele se define ali para o seu amigo Felizardo como gênio. E nós temos uma definição aí também desse escritor, né, desse filósofo, Albert Boring. O gênio não pode ser explicado por nenhuma forma de combinação, de faculdade ou pela alquimia de elementos psíquicos, pois ele é indefinível e a sua força é a força própria da natureza, né? Então, olhando para essa ideia de mito, para essa ideia de gênio, que eu fiz alguns recortes, na verdade, 2 recortes, né? Esse da Mocidade e Morte, que é um poema de 864, 863 e 864, quando ele, Castro Alves, ele está passando por uma situação difícil de saúde, né? Ele até estava entendendo ali que estava com tuberculose, né? Que era um tísico, que até seria, né, o nome desse poema.
Então ele escreve o seguinte, né, lá na estrofe Irmão, 3. Oi? só um minuto, faltam 5 minutos, tá? Ah, tá bom, obrigado. Então ele escreveu, né? Eu sinto em mim o borbulhar do gênio, vejo além um futuro radiante, avante, brada-me o talento na alma e o eco ao longe me repete, avante. O futuro no seu seio, entre louros e bênçãos dorme a glória, após um nome de universo na alma, um nome escrito no panteão da história, e a mesma voz repete funerária, teu panteão, a pedra mortuária. E ele fala: eu sei que vou morrer. Dentro em meu peito, um mal terrível me devora a vida. Triste asvero, que no fim da estrada só tem por braço uma cruz erguida, sou cipreste, que ainda mesmo florido, sombra de morte no ramal encerra, vivo, que vaga sobre o chão da morte, morto, entre os vivos a vagar na terra. Do sepulcro escuto triste grito, sempre, sempre bradando maldito. Então nós temos aí, né, essa vontade de viver e ao mesmo tempo o que o destino, né, reserva ali para ele, nesse poema, né, era a questão da morte, né? E interessante quando ele liga ali maldito, né, ele exclama, ele também vai tratar desse mesmo assunto nesse poema As Velho e o Gênio, esse em 68. Então a gente vê aí que teve um período de 4 anos, né, aproximado, até mais um pouquinho, entre esses poemas, e ele, tanto em um quanto o outro, ele está passando por 2 problemas difíceis na vida dele. Lá na questão de saúde, aqui tinha sido abandonado ali pela sua amada, né, Eugênia. Então ele chega para Felizardo e fala: sabes quem foi Asvero? Aí ele vai explicar, né, ali quem foi esse Asvero, um homem trazendo ali o selo atroz na fronte, né, e ele vai falar que ele vive fugindo aí dessa vingadora voz, né. Depois ele vai lá, já na sexta estrofe, ele vai dizer, né, ali que por onde ele passava, ele despertava ali alguns murmúrios. Uns diziam, né, que ele não morre, e ele dizia que ele, na verdade, ele nunca viveu. Aí ele vem e entra a questão, né, que eu acredito, né, que aproxima mais essa ideia de alegoria, que ele vem e fala: o gênio é como um a zero. Aqui seria uma comparação, né, mas aí ele vai falar de coisas, né, que o gênio estava vivendo, o que Asvero viveu, que ele diz: marchar sem itinerário, sem termo desistir, invejar os invejosos, vendo a sombra dos álamos frondosos e sempre a caminhar, sempre a seguir. Pede uma mão de amigo, dão-lhe palmas, pede um beijo de amor e outras almas fogem espasmas de si. E o mísero de glória em glória corre, mas quando a terra diz ele não morre, responde o desgraçado: eu não vivi. Então o que a gente pode ver, né, é que o gênio, vou usar esse termo, né, aí, ele se compara ao a zero, nesse sentido, né, de viver, mas sem ter muita chance, né, aí de aproveitar a vida. Se por um lado o Asvero teve muito soma de dias, mas ele não teve vida, Castro Alves teve vida, mas faltou soma de dias, né? Então essa ansiedade por se eternizar, de poder, né, viver, se eternizar apesar, né, aí das dores, dos sofrimentos. Então eu vou trabalhar, né, essa ideia, né, essa alegoria aí, e procurar, né, deixa eu voltar aqui, eu acho que eu saí. Eu acho que... Então, assim, a minha proposta é isso, é trabalhar essa alegoria, olhando, né, para o Castro Alves nesse desejo de eternidade, com respeito, né, ao judeu errante. Então, não é nem tanto essa questão de antissemitismo, de antijudaísmo, mas essa vontade de viver, né, que ele tinha de se eternizar, né? É isso que eu tenho para passar. Reginaldo, ótimo. Se você puder agora descompartilhar, aí a gente abre aqui para conversa. Isso, obrigado. Então vamos lá, pessoal. Nós temos 15 minutinhos para conversar um pouquinho.
Eu vou começar abrindo aqui com umas perguntinhas aqui que eu separei aqui. Primeiro para a Laura. É, eu queria te perguntar, né? Porque eu fiquei curioso, na verdade, quando você fala sobre a questão da naturalidade, né? Que os escritores, ou esses escritores que você discute, né? Você fala que essa memória, ou essa seleção, ou essa criação aparece de uma forma natural. E eu fiquei super curioso para tentar entender o que que é natural. Porque eu acho que uma coisa que eu diria aqui é que a gente não deve confiar nos escritores, né? E essa pergunta também se estende também para Audilene, porque a Audilene também ela está fundamentando as, as questões dela. A Audilene está aí? Tá. Ela está fundamentando a questão da memória, da autoficção, da escrita de si, também numa escritora que é acadêmica, né? E que é criadora, né? Então, em alguns momentos ela fala da teoria e encontra isso na ficção. E aí eu te pergunto também se, né? Porque isso também de alguma forma, né? Esses escritores que são acadêmicos, eles podem inventar isso, entendeu? Inventar a partir da teoria eles criarem, né? Então acho que essas duas vocês teriam coisas muito interessantes para conversar, né? Então, acho que é isso. Vou deixar só essas duas perguntinhas e depois, se alguém quiser, comenta. Tá bom. Ai, difícil responder essa pergunta. Primeiro eu queria falar que eu fiquei bem feliz de estar aqui nessa mesa. Foi muito, muito bom ter essa troca com você, Jax, assim, de você ter acompanhado o trabalho, né, ter participado na entrevista, enfim, e agora ter visto o resultado, assim, né, parcial, mas o resultado de tudo isso. E muito bom também ouvir a Audilene e saber que a entrevista com a Tatiana ajudou, que você leu, né? Fiquei feliz. Assim, respondendo a primeira pergunta, isso da naturalidade. é, com naturalidade, eu quis dizer assim que não uma coisa que não foi necessariamente premeditada, né? Seguindo aquela estrutura de vamos fazer aqui o planejamento da narrativa, capítulo a capítulo, escrever, ou então um resumo de como vai ser o desenvolvimento do romance, enfim. É, vou incluir essa memória nessa cena, vou incluir aquela outra memória naquela outra cena, vou misturar tais elementos da realidade e tais elementos eu vou inventar, né? Ninguém me respondeu que fez isso dessa forma, sabe? Pelo contrário, foi muito mais assim, estava escrevendo e acabei usando, enfim. É, e todos enfatizando muito isso de colocar a ficção é, como assim, tudo que tem que servir a narrativa mais do que qualquer coisa, né? O compromisso ele é primeiro com a literatura, não com a realidade, nem com a própria memória. Então, veio mais por esse caminho, assim, natural nesse sentido da espontaneidade do processo, enfim. E daí, em relação a isso de os escritores serem criativos e ficcionistas por natureza e poderem inventar, isso foi uma coisa que surgiu na minha banca também, da defesa, e que eu tô, desde então, com isso na cabeça e tô tentando escrever um artigo sobre isso, mas eu penso muito que quando a gente entrevista alguém, a gente tem que confiar que o que a pessoa está falando é verdade, né? Até eu, assim, na minha autoentrevista, eu coloquei para mim desde o início, vou escrever o que eu acho que é a verdade. Pode ser que não seja 100% a verdade, porque, enfim, verdade, né? Aí já são outros 500 o que que é e tal, o que que aconteceu de fato, o que que não, porque a memória também nos engana. Mas eu acho que eu parti do princípio de que todo mundo foi sincero e respondeu o que eles acreditam que foi o que aconteceu. Então, mesmo que não seja exatamente o que aconteceu por uma questão da memória, é o que eles me disseram com sinceridade, eu espero. Então, tô acreditando, assim, a a questão é essa, assim, acreditar no que estão me falando. E eu acredito que sim, que todo mundo fala a verdade.
Só um ponto antes da Audilene responder. Eu recomendaria tanto para a Audilene quanto para a Laura um texto muito bonito que se chama Crises de Memória. Eu acho que a Laura talvez conheça, né? Que é um livro publicado pela editora UFMG. Eu fui o tradutor, que é justamente a minha supervisora lá da Universidade de Harvard. E ela trabalha justamente com literatura e memória, e ela trabalha justamente com o pós-guerra francês, né? Então eu acho que vale a pena porque ela discute também alguns eventos interessantes em que essa questão da memória foi colocada em xeque, sabe, Laura? Tem um capítulo muito interessante que é o processo, eu não sei falar o Malraux, que é né, um pessoal que eles eram heróis franceses e depois passaram a ser, descobriram a memória deles, enfim, e eles tinham sido, ao invés de resistentes, colaboracionistas. E aí tem um grande evento entre historiadores, escritores, arqueólogos, para todo mundo discutir qual que seria a memória, sabe? O que é bem interessante. Então, acho que vale a pena, mas obrigado pelas suas respostas e depois eu quero ler esse artigo que você está quebrando a cabeça, porque com razão, né? E vai lá, Audilene. Tá. Com relação a isso, a entrevista da Laura, que fala justamente sobre isso com a Tatiana, que em uma das questões ela pergunta até que ponto o que tem no teu texto faz parte realmente das tuas memórias familiares. Ela diz nem tudo ali realmente faz parte das minhas memórias. Eu inventei, é ficção. Mas tem algumas coisas sim que eu trouxe, a questão dos avós tem um pouco, essa questão da chave nunca existiu, ela inventou, né? Essa questão da mãe também, ela perdeu a mãe, mas algumas coisas ela disse que ela ficava pensando como é que eu vou organizar isso para ficar melhor. Então, tem a parte realmente que não dá para entender se isso é verdade ou não, porque é criação, né? É criação literária, é ficção, né? E na minha pesquisa que eu estou iniciando, eu vou falar muito sobre autoficção. E eu tô num quebra-cabeça porque autoficção, no Brasil, pelo menos, ainda está em processo de nós entendermos o conceito em si. E eu estou tentando qual conceito eu vou pegar, porque tem autores, né, que se embasam nos franceses, entre outros autores, que eles dizem autoficção é quando o autor coloca ali uma parte do seu nome ou sobrenome, outros que não nomeiam nada. Então, eu estou nessa parte de escolher qual teórico eu vou me embasar e seguir, organizar esse meu pensamento e tentar ler mais um pouco sobre Tatiana Salem Levi, ver mais entrevistas. A única que eu encontrei até o momento foi essa da Laura. Eu já estou começando a fazer isso, ouvi-la, né? Até porque não tem como nós, enquanto leitores, né, pegar uma obra, a sua, por exemplo, né, e dizer, olha, isso aqui faz parte de uma escrita de si, ele traz coisas que ele precisa escrever para melhorar, porque a gente não sabe até que ponto aquilo é invenção, aquilo é ficção. É um campo bem, bem complexo, né? Obrigado, Adilene. Eu pus o nome aqui de uma pesquisadora que se chama Anna Friedrich. Não sei se você já leu a tese de doutorado dela, que virou livro, que é justamente sobre a autoficção, né? Então, tem dezenas de subdivisões da autoficção, o que é bem legal. Então, vale a pena citá-las, né? Agora, alguém Professor, tem alguma pergunta professor, para eu- Catiúcia e Catiúci e Reginaldo? o Mas vai professor, lá, Lúcia. posso só fazer um lembrete, porque hoje, no encerramento do Congresso, vai ter o debate entre Bernardo Sorge e o Márcio Seligman, e eles vão tratar exatamente sobre isso, o uso e abusos da memória na vida cultural e também na literatura. É bem interessante depois ver, né? Ótimo. Aí, ó, fica a dica aí, Laura e Aldilene. São ótimos, né? Os dois, né? O Ernesto quer fazer uma pergunta, Ernesto? Não, mandei o convite pro evento, pro encerramento aqui no chat, para quem puder ir às Ah, então, 6h30 daqui a pouco na Unibis. Vai Quem tiver em ficar São Paulo. gravado? Putz, a princípio, É, não. Vou é ver se que a é gente na consegue. Unibis, né? Não sei se eles gravam. E gravar até que gravam, né, Ernesto? Eu não sei se divulgam depois, né? Se pode. Não sei se gravam do começo ao fim. É. Enfim, se gravar, eu aviso.
Perguntas? Mais alguém quer fazer algum comentário? Sobre, né, o Machado, né, Catiúcia, eu acho muito interessante se resgatar, né, primeiro, é, né, o Machado, trabalhar com Machado é para poucos, né, porque é um escritor tão gigante, né, e que já foi tão trabalhado, mas eu gostei muito desse seu recorte, acho muito interessante você trazer isso. E falar, né? Eu acho que uma coisa que você falou no seu trabalho que eu achei interessante, né? É como ele já estava ciente, consciente dessa questão, né? Dos cristãos novos, enfim, naquela época, né? Que você falou, mencionou isso, né? Bom, queria que você desenvolvesse um pouquinho mais isso, né? Essa consciência dele, né? Assim, a respeito disso. E do Reginaldo também, Reginaldo, eu gosto muito, eu fiquei só em dúvida. Ele tá aí, o Reginaldo? É, eu acho que o Reginaldo não tá mais aí, né? Alguém Está tá. sim, Então. professor. Oi? Ah, tá aí, tudo bem, Reginaldo. Depois você me fala um pouquinho mais. Eu sempre achei que era Ahasverus, e você falou Asverus. Depois, mas eu gosto muito dessa figura, né? Que ela vai se repetindo e tal, mas é Asverus mesmo que fala? As Verus, eu acho que tem umas 5 grafias diferentes. Eu tentei adotar as Verus, só que eu falei, talvez eu tenha soado diferente. As Verus é o que eu estou adotando mais no meu trabalho. Mas aí vem, né, os outros nomes, Cartapila, aquela turma toda lá, né? Ah, não, mas eu achei bem interessante, ainda mais estudar isso agora, né? Então, bom, bem-vindo, Então, parabéns. Vai lá, Catius. eu parti desse livro aqui, é um livro da Anita Novinsky, O Olhar Judaico e Machado de Assis, não sei se dá para ver. Sim, dá. Ela fala, ela é a primeira pioneira em tantas coisas, Anita Novinsky também, é a primeira a captar esse olhar judaico e Machado de Assis, né? E depois a minha orientadora, que é a orientadora do Reginaldo, ela escreveu também sobre isso, sobre o olhar judaico do Machado, que ela trabalha com o... Ai, me deu um branco. Aquele escritor, teatrólogo, que foi queimado na Inquisição. Lembra aí, Reginaldo? Eu esqueci o nome dele. Deu um branco. Agora, enfim, eu já li todos os artigos dela, eu estudei muito para poder começar a Antônio pensar. José da Silva? Isso, esse mesmo. Obrigada, Ernesto. E ela tem uma pesquisa profunda nele, e tem um poema do Machado, que é o Judeu, que trata, né, dessa temática. Então, isso começou a despertar, né, em mim esse Machado, né, a olhar para essa parte do Machado, esse homem muito ligado a seu tempo, né, e andando nessa contramão de uma sociedade que não estava olhando para o judeu naquele momento, que a gente hoje, né, graças às pesquisas que a gente já tem acesso, a da própria Anita Novinsky, que afirmava que 1/3 da população do Brasil colônia era formada de cristãos novos, de judeus. Então, essa presença tão grande ali, e o Machado conseguiu pensar nisso, enxergar esse braço da Inquisição atuante ali no Rio de Janeiro. A gente tem vários estudos já que trata dessa parte da história da presença da Inquisição no Rio de Janeiro, em particular, de mulheres que foram presas pela Inquisição ali, e olhar para isso dentro desse projeto, né, o projeto da identidade nacional, como que Machado ousadamente, ele, de alguma forma, ele confronta esse projeto que é colocado ali, né, onde o povo, o indígena, né, surge aí como elemento principal dentro desse projeto, e Machado traz para nós a cristã nova como personagem dentro da obra, que tem por título Americana, que não é à toa esse título. Então, historicamente, eu, enquanto professora de história, eu fiquei fascinada quando eu comecei a me deparar com esses elementos. Eu, no meu mestrado, eu trabalhei com a obra do Macer Scliar, A Estranha Nação de Rafael Mendes,
E aí, no doutorado, eu fui para o Machado quando eu me deparei, né, com esse olhar judaico e com essa questão histórica tão forte, né, dentro do Machado. E o poema, ele é muito rico, é um poema que, enfim, eu acredito que ainda eu tenho uma longa jornada pela frente para poder me debruçar sobre o que o Machado tem para dizer através dessa personagem, a Ângela. Tem questões femininas também, inclusive, até recentemente eu tenho uma amiga também que ela trabalhou com a Branca Dias no doutorado dela. A gente falava sobre o arquétipo judaico na formação do feminino brasileiro, né? Então, a gente conversando, dialogando sobre esse processo histórico aí do judaísmo, e o Machado nos ajudando a iluminar a nossa ignorância nesse processo. Obrigado, obrigado. E o que você falou aí fica a dica para os poetas atuais, né? Muito obrigado. A Denise tem uma pergunta para a Audilene, e aí depois dela nós encerramos. Consegui pegar boa tarde a todos. Excelente trabalho. Eu não consegui pegar o começo da exposição da Audilene, porque eu estava numa sala com problema acústico. Agora eu estou na biblioteca do Centro de Estudos Judaicos. Então, Audilene, essa obra, A Chave de Casa, é a única obra da Tatiana Salem Devi? Não, não, Denise. Ela tem várias outras obras. Tem outros romances. Esse foi o de estreia, tá? Mas ela tem mais outros romances. Não consigo te elencar agora os nomes, porque eu também não sou muito boa de memória, eu precisaria escrever para ti, mas ela tem outros, sim. Inclusive, o mais recente, eu acredito, foi 2025 ou 24, foi Melhor Não Contar, como uma autobiografia que ela fez, o último livro que ela lançou, tá? Então, parabéns pelo seu trabalho de uma obra, para mim, ou de uma escritura totalmente desconhecida. Isso é a importância do evento, né? Nós nos informarmos sobre tantas obras com essa memória judaica que estão sendo produzidas no Brasil. Obrigada. Obrigada. Então, obrigado a todos. Lucian, Lúcia, Ernesto, Oi. querem falar alguma coisa? Não, agora só fica o convite para quem puder participar do encerramento, que é daqui a pouco, aqui em São Paulo, quem estiver, né, longe. E antes disso, tem mais a última mesa do Congresso, que vai ser nessa sala mesmo daqui a 15 minutos. Então, quem quiser ficar, tá convidado. Obrigado, gente. Parabéns a todos. Obrigado, Tchau. pessoal. Foi ótimo. Tchau. Seguimos. E boa sorte com os trabalhos.